Menina, você não sabe. Achei uma nutricionista que falou que eu posso comer de tudo que eu vou emagrecer. Achei maravilhosa, achei linda. Agora, sou feliz. Tô livre, 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 livre. Cansei dessa dieta agora, ó. Maravilhosa. Mas, gente, o que foi? Deu certo, não? Você escuta muito eu falar aqui no canal sobre o quê? Um emagrecimento sem dietas, um emagrecimento comendo de tudo. E aí o que vem na sua cabeça? Justamente esse monte de comida gostosa. Nossa, que maravilha. Achei a nutricionista dos meus sonhos. Que agora ela falou que eu posso emagrecer comendo brigadeiro todo dia. Que eu posso comer lanche, que eu posso comer pizza, que eu posso comer bolacha. E aí eu vou te falar uma coisa, meu bem. Não quero desanimar, mas a gente tem que trazer a consciência aqui pra nossa brincadeira. Que é o seguinte. É claro que quando a gente fala sobre emagrecer comendo de tudo, eu tô falando tudo mesmo. Desde a salada ao brigadeiro. Isso é verdade, não tô mentindo pra você. Mas é claro que no processo de emagrecimento, se você quer ser mais saudável, claramente também não é emagrecer sem fazer nada. A gente tem que olhar pra alimentação com mais carinho, saber quais alimentos eu vou escolher com mais frequência, quais eu vou escolher com menos frequência. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu quero te ensinar um pouco mais sobre as classes de alimentos para que você consiga, durante o seu processo de emagrecimento, durante a sua vida saudável, escolher os alimentos certos. Você topa aprender um pouquinho comigo? Então vamos lá para essa história. Então, pra gente começar esse raciocínio, vamos voltar lá muitos e muitos anos atrás pra gente pensar como que o homem sempre se alimentou. Então, se a gente não vivesse hoje na cidade, na indústria e toda a tecnologia que a gente tem, como que nós também nos alimentaríamos? Aqui, a partir desse momento, a gente consegue imaginar o que seria uma alimentação perfeita para qualquer ser humano. Independente se ele quer emagrecer, se ele só quer ser mais saudável, como que nós deveríamos nos alimentar? Exatamente como lá atrás um homem pré-histórico seria perfeito. Como que o homem, teoricamente, se alimentava naquela época? Ele precisava caçar e ele precisava coletar. Então, teoricamente, ele comia o que a natureza dispunha para ele. Então, ele caçava peixes e pássaros e todos os tipos de bicho que ele precisava comer. Ele subia em árvores para buscar as frutas. Ele comia castanhas, ele comia raízes, os vegetais, os legumes. Então, tudo que a natureza, teoricamente, já dá pronto para o homem comer. Isso sim é uma alimentação perfeita. Eu gosto muito de lembrar, para quem nunca viu, aquele programa do Discovery, que é Largados e Pelados. Esse programa, ele mostra muito bem como que a gente se alimentaria se nós hoje, acostumados com toda a tecnologia, fôssemos morar no meio do mato. E ali eles soltam duas pessoas para se virarem no meio de alguma mata em vários cantos do mundo todo. Então eles acabam tendo que caçar bichos, achar realmente os bichos para caçar, essa que é a grande questão, e buscar frutas, vegetais ou tudo que tem naquela natureza para eles comerem. E aí que a gente começa a perceber como realmente, se hoje não tivesse a tecnologia, a gente teria muito mais esforço realmente para se alimentar. Claramente por isso que o mundo talvez esteja obeso, porque a gente tem muito mais facilidade. Entrou-se então na nossa vida a indústria alimentícia. Aqui eu não quero nem falar para vocês que a indústria alimentícia é vilã e trazer todo aquele terrorismo nutricional que colocam, que a indústria é vilã, ela quer que você engorde, que você tenha câncer, que você fique doente, para que a indústria farmacêutica venha com as medicações e você fique doente e eles com muito dinheiro. Muitas pessoas acabam trazendo essa história de terrorismo. E eu, particularmente, acho que eu já fui uma pessoa que falei sobre isso. Mas aqui a gente tem que levar em consideração, sim, que a indústria é maravilhosa. Que é graças a ela que a gente não precisa hoje caçar, que a gente não precisa... Se eu quero comer uma maçã, não preciso subir na árvore. Deus me defenderai. Então, tudo isso facilita a nossa vida. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente precisa começar a prestar atenção nas classes de alimentos que existem à nossa disponibilidade hoje e começar a aprender quais alimentos que eu vou escolher com mais frequência na minha vida, na minha rotina, no meu cotidiano e quais que, de repente, eu vou entrar mais em momentos específicos. Então, vamos lá para as 4 classes de alimentos que você tem na sua alimentação e você vai começar a olhar com mais atenção a partir de agora. Então, vamos lá. Dessas 4 classes de alimentos, se você busca ter uma alimentação mais saudável ou se você busca ter um emagrecimento, é importante que você comece a prestar atenção e escolher esses alimentos da primeira classe para a última classe. Então, a primeira classe que a gente tem aqui são os alimentos in natura. Quais são os alimentos in natura? Como o próprio nome já diz, são alimentos naturais, que basicamente não passaram por nenhum tipo de processamento, nenhum tipo de alteração. Então, aqui a gente tem justamente os alimentos que lá o nosso homem pré-histórico basicamente comia. Quais são esses alimentos? Aqui entra todos os tipos de carne. Aves, carne vermelha, carne de porco,
porco, também entram ali os ovos. Pensa basicamente o que tem na natureza. Entram as verduras, os legumes, as frutas, as castanhas, todo o alimento que a natureza nos dá pronto para o consumo. Esses alimentos, obviamente, são extremamente saudáveis e são ideais e perfeitos para nossa alimentação. Então, com toda certeza, quanto mais tiver desses alimentos nas suas escolhas alimentares, muito mais saudável você vai ser e muito melhor vai ser também para o seu processo de emagrecimento. Claramente, a gente aprendeu a comer esses alimentos basicamente em almoço e jantar. Não vou aprofundar muito aqui, mas a ideia é, não existe alimento certo para horário certo. Se eu conseguir ingerir esses tipos de alimento na maioria das vezes que eu vou escolher me alimentar, muito melhor vai ser, com toda certeza. A segunda classe que nós temos são os alimentos minimamente processados. Os alimentos minimamente processados, eles já sofreram algum tipo de alteração. Eles já foram mais lavados, descascados, picados, ralados e de alguma forma já facilita um pouco mais o nosso consumo. São ótimos alimentos também e aqui a gente pode colocar de exemplo o arroz, o feijão, a lentilha, os cogumelos, as frutas secas, os sucos de frutas sem adição de açúcar, as castanhas, os grãos, a farinha de milho de tapioca. Então perceba que são alimentos que eles basicamente são o in natura, com alguma pequena alteração para facilitar então o nosso consumo. Então claramente são ótimos alimentos também e que já facilita bastante o nosso dia a dia. Eu, por exemplo, sou apaixonada por arroz e feijão, meu prato preferido, sem sombra de dúvidas. E eu sei que na sua cabeça tá passando assim agora. Mas Camila, mas suco de fruta pode? Mas eu ouvi falar que suco de fruta não pode, que tem muito açúcar. É claro que quanto mais in natura for o alimento que a gente for consumir, talvez seja melhor. As frutas, por exemplo, quando elas não estão em formato de suco, mas sim da fruta in natura, a gente já tem as fibras que são ótimas também, como o bagaço da laranja, a casca da fruta, e isso é muito saudável. Mas não quer dizer que o suco de frutas não é saudável e que não faz bem pra você. Claramente a gente vai observar que facinho num suco de laranja eu acabo consumindo 2, 3 laranjas. Então é muito mais por questões de quantidade, de observação, do que isso te fazer mal. Ele não te faz mal, o suco de fruta é maravilhoso, é lindo, é gostoso e você pode consumir, combinado? Vamos para nossa terceira classe de alimentos então? Nós temos os alimentos processados. Esses alimentos eles já passaram pela indústria alimentícia e de alguma forma foi adicionado sal, açúcar, algum outro tipo de conservante ou algum outro produto que deixa justamente esse alimento mais palatável, mais durável, que ele realmente vai durar mais tempo na nossa prateleira. Então quais são os exemplos desses tipos de alimento? Aqui a gente já tem as conservas no geral, então pepino, ervilhas, palmito em conserva, cenoura em conserva. A gente já tem as compotas de frutas que são adicionados açúcares para que ela dure bastante também. As carnes salgadas, defumadas, os enlatados como sardinha e atum, os queijos feitos com leite, sal e coalho e também os pães de farinha, que a gente vê bastante pão de farinha, fermento e sal, que a gente adora bastante. Então a gente já sabe que aqui são alimentos que passaram pela indústria de alguma forma e já sofrem algum tipo de alteração. Ah, Camila, quer dizer então que esses não pode? Pode também. Lembra sempre o que eu tô falando, a ideia é que a gente escolha principalmente do primeiro para a última classe. E qual que é a bendita da última classe, meu amor? Entramos então na nossa quarta classe de alimentos, que são os alimentos ultraprocessados. Aqui que o jogo começa. Por quê? Porque a maioria das pessoas ama todos os tipos de alimento que tem aqui. E essa que é a grande questão. Não são alimentos proibidos, não são alimentos vilões, porém, contudo, entretanto, a gente precisa entender que, basicamente, esses são formulações industriais. No geral, elas acabam tendo quase nada de nenhum alimento in natura. A gente não consegue nem identificar de que árvore que veio, de que planta que veio. Quais são os alimentos, produção? Vamos lá. São os alimentos que contêm aditivos como salsichas, biscoitos, geleias, sorvetes, chocolates, molhos, mistura para bolo, barra energética, sopas prontas, macarrão e tempero instantâneo, salgadinhos, chips, refrigerante, produtos congelados como lasanhas, etc. E também algumas massas como pizzas, hambúrgueres, nuggets. Ai meu Deus, a boca chega a saliva. Então a grande questão é, qual que é o grande problema hoje das escolhas alimentares das pessoas? É que elas acabam buscando escolher mais da quarta classe de alimentos do que da primeira. Então eu quero que você observe como que anda as suas escolhas alimentares. Entenda que nenhum desses alimentos é proibido, nenhum desses alimentos é vilão. Tá muito mais relacionado com as nossas escolhas e como a gente se comporta diante desses alimentos do que qualquer outra coisa. Então eu sei que por muito tempo você fazendo várias e várias dietas, talvez você tenha entendido que esses alimentos acabam sendo proibidos na sua vida. E cá entre nós que é basicamente ilusório pensar que você nunca mais vai comer um chocolate, que você nunca mais vai comer um hambúrguer. Ai meu Deus, eu não quero nem pensar nisso. É claro que esses alimentos acabam entrando vez ou outra no nosso cotidiano, mas a observação que eu te deixo é, com qual frequência que ele
entra e como que você está se comportando diante dele. A tua alimentação tem mais produtos in natura, minimamente processados, ou até mesmo ali os processados, ou ele acaba tendo muito mais alimentos, ou aliás, produtos alimentícios que são os ultraprocessados. Então observa como que você pode melhorar essas suas escolhas alimentares, trazendo mais alimentos naturais para o seu dia a dia e entendendo também que não existe alimento certo para a hora certa. Existe alimento e fome. A gente aprendeu muito a comer esses alimentos mais naturais em almoço e jantar, por exemplo, que é a comida, né? Mas ele pode tranquilamente entrar em outros horários também na sua rotina, se isso fizer sentido pra você e tá tudo bem. Também não precisa ter medo do pãozinho, não precisa se ficar, ai meu Deus do céu, se martirizando, mas observa, se você faz ali 4, 5 refeições no dia, nessas refeições, a maioria das refeições tem pão e outros produtos processados, ou a maioria tem alimentos mais naturais. Então, de repente, vale você olhar com atenção e mudar uma refeição ou outra para que você melhore essa sua rotina alimentar. E para finalizar, o que é muito importante, para que isso dê certo, meu amor, você precisa se organizar. Porque a gente sabe que esses alimentos que são mais naturais acabam precisando de preparo, de um tipo de conservação, de deixar isso de alguma forma organizado. Então, olha também para que você melhore a sua alimentação se você não precisa se organizar melhor. Vai comprar comida, vai deixar comida pronta, vai deixar pré-preparado, alguém vai te ajudar, você vai fazer. Existe algum lugar que você possa pedir, que você possa comprar? E eu sei que muitas vezes naqueles aplicativos de comida, a gente consegue só visualizar os fast foods da vida. Mas na verdade não, existem inúmeros restaurantes ali com comida muito boa que você pode introduzir no seu dia a dia, caso esteja muito corrido para você. Faz o seguinte, comenta para mim aqui embaixo, qual classe de alimentos que você tende mais a consumir no seu dia a dia? A1, A2, A3 ou A4? Fez sentido para você? Você gostou desse vídeo? Então dá um curtir pra mim. Se você não é inscrita no canal ainda, meu amor, se inscreve, porque a partir daqui a sua vida vai mudar, seu emagrecimento vai acontecer de uma forma muito mais leve e educativa. Beleza, baby? Ó, eu espero que você tenha gostado. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Oi! Oi, tudo bom? Você que apertou o sininho? Ah, você não apertou o sininho, não? Viado, então presta atenção, se inscreve no canal e aperta o sininho, que toda semana tem vídeo bom e assim eu te aviso. Pode ser? Fechou? Aproveita e dá um like aí também, tá bom? Beijo!